turma. Nós vamos gravar um vídeo para falar um pouco a respeito de estatística descritiva. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A apresentação já está aberta aqui. Eu vou ficar nesse canto aqui em cima. E vamos expandir um pouco essa apresentação aqui. Muito bem, estatística descritiva. Nós começamos, é lógico que nesse vídeo eu estou falando de coisas muito óbvias. A gente tentou, então, fazer um vídeo de exercícios para cada tema que a gente colocou lá naqueles 4 primeiros vídeos, que eram vídeos de teoria. Então, aqueles vídeos de teoria tem meia hora, tem 20 minutos, e eu sei que aqueles assuntos são bastante maçantes. Então, nós fizemos um vídeo de exercícios e mostrando exemplos, alguns vídeos mostrando exemplo, para ficar mais fácil das pessoas absorverem os conceitos. Então, alguns vídeos aqui a gente vai fazer um repeteco do que já foi falado. Por exemplo, estatística é uma coleção de métodos usados para extração, classificação e análise de dados. A estatística descritiva, ela vai realizar, na maior parte das vezes, os cálculos de medidas de posição, medidas de dispersão, aplicar tabelas, gráficos, fazer cálculo de variância, cálculo de kurtose, cálculo de Skewness e diversos outros cálculos, coeficiente de normalidade, uma série de cálculos aí. Isso é estatística descritiva. A estatística inferencial, ela vai trabalhar com a estimação de parâmetros, testes de hipótese e modelagem. E para tudo isso, o ponto-chave é a amostragem. Nós vamos fazer um vídeo especial a respeito de amostragem. Bom, aí nós iniciamos perguntando o que são dados. Dados são fatos e números coletados, analisados e sintetizados para apresentação e interpretação. Elementos são as entidades a respeito dos quais se coletam dados. E variável são características de interesse para os elementos. Então, nós temos um exemplo aqui. Então, nós temos esse quadro, essa tabela, e nessa tabela tem uma série de informações, que na verdade são dados a princípio, né? Então, você tem aqui um conjunto de dados. Aqui você tem os títulos, né? Aqui o nome da tabela, né? Tabela de preços e taxa de títulos públicos disponíveis para investimento. Você tem aqui nas linhas os elementos, nessas linhas aqui, nessa coluna. E você tem nessa coluna aqui uma variável destacada, né? Que é a variável valor mínimo. Então, aqui é outra variável, né? Então, você tem... isso é um exemplo de dados, de elementos e de variável. Você tem um conjunto de dados, você tem os elementos e você tem uma variável aqui destacada. Ainda sobre dados, os dados podem ser categóricos ou categorizados. São aqueles que podem ser agrupados em categorias específicas. Por exemplo, se a gente voltar aqui, eu posso ter aqui, por exemplo, 3 categorias, né? Elas estão nessa coluna. Você tem os tesouros IPCA, os títulos de tesouro IPCA, você tem o prefixado e você tem aqui o Selic. Então, são 3 categorias. Poderia ter muito mais dados em cada uma dessas categorias aí. Ou dados quantitativos, são os que utilizam números para indicar quantidades. Com dados quantitativos, podemos avançar em cálculos como média, mediana, risco, kurtose, medidas de dispersão, entre outros. Distribuição de frequência. Podemos tabular dados categorizados em distribuições de frequência que podem ser absolutas, mostrando o número de itens de cada uma das diversas classes analisadas, ou relativas, que mostram os percentuais de cada classe.
Então, aqui nós temos o nosso segundo exemplo. Então, você tem aqui, vamos supor, uma pesquisa. Nós temos poucos dados nessas pesquisas aqui. Então, você tem uma pesquisa de, vamos supor, foi perguntado para as pessoas quais as cervejas que elas gostam, né? Qual o tipo de cerveja que ela gosta. Então, foi coletado 12 pesquisas, né, em cima desse tema, dessa pergunta, e aí tem aqui os resultados, né? Então, você tem aqui, a gente aproveitou isso para tabular esses resultados. Então, você tem aqui Heineken, 5 pessoas responderam que gostam de Heineken, por exemplo, né? 3 pessoas gostam de Brahma e 4 pessoas gostam de Budweiser. Somando esses valores, 5 mais 3 mais 4, nós temos 12 pesquisas, né? 12 fichas, vamos dizer assim, de pesquisa, né? Onde foi feita a pergunta. Depois, possivelmente não foi feita só essa pergunta, mas essa foi uma das perguntas que foi feita. Depois nós temos o conceito de frequência acumulada. Então você tem aqui os valores individuais da frequência absoluta, normalmente chamada de FI, a frequência acumulada normalmente chamada de FA. Você tem na primeira linha 5, soma com a segunda linha, que é 3, vai dar 8, soma com a terceira linha, que é 4, vai dar soma 12. São 12 pesquisas que foram feitas com essa questão. Se você pegar um número individual e dividir pelo total, 5 por 12, 3 por 12, 4 por 12, respectivamente você tem esses valores. 5 por 12 dá 41,67%, 3 por 12 dá 25% e 4 por 12 dá 33,33%. E somando dá 100%. Então você vê que nas acumuladas você não faz sentido você somar, né? Por quê? Porque ele já acumula o total aqui, ó. Então 41,67% mais 25 dá 66,67, com 33,33 dá 100%. Então não faz sentido eu somar as acumuladas, né? Ok? Então basicamente é isso, né? E quase no finalmente aqui nós temos um gráfico. Então pegando lá as quantidades, a quantidade absoluta, né, a frequência absoluta, e você viu que dava um determinado valor em função dessa frequência absoluta, a gente consegue construir um gráfico, construir diversos tipos de gráfico. Aqui eu destaquei o gráfico de coluna e o gráfico de pizza. Então você tem aqui a primeira linha aqui, que é a Heineken com 5, a segunda que é a Brahma com 3 e a terceira que é a Budweiser com 4. Esses gráficos de coluna, quando você faz eles no Excel, você pode dar um clique invertido em cima de uma das colunas, vai aparecer um combo, um pop-up, e aí lá dentro tem a escolha linha de tendência. Você clicando nela e pedindo também o estimador, né? Esse R2 aqui, ele vai te dar tanto a equação quanto o R2. Então, a equação, ela representa essa reta aqui, ó, a equação dessa reta aqui. Essa reta foi usada, então, para ajustar os valores do gráfico de colunas. Então, imaginando que tem uma linha de centro aqui, um ponto aqui no centro, é como se essa reta passasse aqui pelo centro, viesse aqui, né? Ela ajusta melhor, então, esses pontos. Esse ponto ficou para cima, esse para baixo, esse para cima. Então, uma linha que ajusta melhor esses 3 pontos. É a linha representada por y, que é igual a menos meio x mais 5. Só que essa linha, ela tem uma espécie de precisão, né? E o que indica a precisão dela, o grau de exatidão dela, é esse r quadrado aqui. Esse r quadrado com 0,25 ou 25%, diz que ela tem um ajuste fraco, né? Um ajuste, não é um ajuste fraco, o adjetivo não compete, mas é assim, o ajuste não é bom. Por quê? Porque esse número vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0, pior. Então você não tem um ajuste bom aí, né, no caso. E aqui um gráfico de pizza normal. E por fim, nós temos
uma tabela, né, que mostra dados que foram feito cruzamento dele. Então, até aqui a gente está trabalhando com uma variável e aqui a gente passa a trabalhar com duas, que é a qualidade e o preço. Então, você tem o preço e tem a qualidade. A qualidade é bom, ótimo, excelente, e o preço vai de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49. Então, foram feitos, agora, nesse caso, 300 pesquisas a respeito, cruzando, né, o valor e o preço da refeição em um restaurante. Então, está aqui, está descrito aqui. E isso aqui, você tem o primeiro aqui, bom, que é um restaurante com valor de R$18 a comida, e eles acharam bom. Aqui também, bom. Aqui, ótimo. Aqui, excelente. Aqui, ótimo. Então, é só um pedacinho que foi pego aqui, cruzando, né, a qualidade entre bom, ótimo e excelente com o valor da comida. Então, aqui só um pedacinho, tanto que a gente colocou 3 pontinhos aqui na próxima, né, porque não daria para fazer uma linha de 300 mostrando todos. Então, mostramos como é que foi feito. E aqui nessa tabela, a gente está tabulando esses valores. Então, logicamente que tudo é uma suposição aqui, né? Depois que você tabulou, você pega e soma aqui na coluna, deu 78, somando aqui 118 pessoas que utilizaram, gostaram desse valor aqui, 76 pessoas gostaram desse valor e pouquíssimas gostaram desse preço aqui, desse valor, né, que é um valor de 38, de 40 a 49 reais. Muito bem. E aí você tem aqui na linha o bom, ótimo e excelente. Então, por exemplo, né, nesse valor aqui, 64 pessoas acharam ótimo. Então, estão achando a qualidade da comida ótima e o preço também bom, né? Ok? Porque ele é maior o valor que tem nessa linha e comparado com outras linhas também é o maior valor. E nas colunas é onde surge o maior valor também, né? Lembrando que embaixo é só soma, né? Bom, então, se a gente fosse fazer a frequência relativa, seria isso. E você tem uma pequena conclusão aqui desses dados cruzados, que a maior parte das avaliações foram ótimas, isso com relação à qualidade, ó. Então você tem aqui 64 é o maior número, ele é a moda dessa avaliação, desse conjunto de avaliações. E também relativo ao preço, ele é o valor maior também, né? Então você tem 39% aqui, sendo que 64 é o que impulsionou mais essa escolha. Então, a classe de preços com maior frequência foi a de 20 a 29 reais. Esse valor aqui, ó. Tem a frequência absoluta 118 e a frequência relativa 39,3%. Somente 2 restaurantes estão na faixa dos mais baratos e são excelentes. Então, você tem 2 que são excelentes e está na faixa do mais barato, ó, 2. Aparentemente, conforme vai se aumentando o preço, a qualidade aumenta. Então, você está aumentando o preço, ou seja, vindo para cá, a qualidade vai aumentando. Aparentemente, né? Porque você tem aqui, ó, 2, 14 e 28. Você está aumentando o preço. Caiu para 22 aqui. Ok? Então, no excelente, ó, 14 e 28 aumentou aqui, ó, no 30 39. E caiu um pouquinho no 40 49 para 22 aqui. Então, isso ajudou ele a deduzir o que está escrito aí. Mas não é bem assim também, né? Pode ser um pouco diferente. Bom, então, amigos, basicamente isso aqui era uma breve introdução para a gente falar um pouco a respeito de estatística descritiva, para você ver onde se localizar com essa ferramenta, o que ela faz, e a gente continua na próxima aula. Muito obrigado pela audiência de todos aí.